Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode se sentar, meus irmãos. Vamos estar nesta noite meditando na palavra do Senhor. Obviamente, nós vamos conversar com os irmãos. O que é impossível para você? Até onde você pode chegar? O que você pode fazer? Muitas vezes nós ficamos em uma enrascada e não sabemos para onde ir. E quando parece não haver mais saída, o nosso Deus torna aquilo que para nós é impossível, Ele torna possível. Aleluia! Porque Ele tem todo o poder. Mateus capítulo 19, versículos 25 e 26, para iniciar a nossa palestra nesta noite. Mateus capítulo 19, versículo 25 e 26. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Quando nós nos voltamos há alguns tempos atrás e começamos a observar o que Deus já fez em nossas vidas, nós temos muito que agradecer a Deus. Logo que eu me casei, há 47 anos atrás, eu já tinha um problema de acidente nesta perna e sofri um outro acidente na construção do templo ali em Jesuítas. E fui parar no hospital ortopédico em Londrina. O Dr. Lafayette, que também era o ortopedista do time do Londrina, ele disse: Vicente, para você não vai ter jeito. Duas coisas vai acontecer. Você vai ter que andar o resto da vida de muleta ou em cadeira de roda. Nós podemos até operar você, mas a tua perna vai ficar sem movimento. Eu disse: doutor, então eu vou em casa, amanhã eu volto. Até ontem eu não voltei lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E estou andando, não tenho o osso coco que liga a bacia, não tenho ligação óssea nesta perna, mas estou andando, e se gritar ainda corro. Aleluia, porque para Deus tudo é possível. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Bem, vamos pensar um pouquinho. O que é impossível para nós, mas que é possível para Deus. Quando você vai observar Êxodo capítulo 14, versículo 15 a seguir, você vai observar Moisés e os filhos de Israel juntos ao Mar Vermelho. O mar na frente, montanhas aos lados, atrás o inimigo. Como agora seria possível Israel se salvar?
Moisés clama a Deus. E Deus diz: olha, você não precisa clamar. Só mande que os filhos de Israel continuem a marcha. Aleluia. Estende a tua mão com esta vara sobre o mar. E um caminho foi aberto para os filhos de Israel. Aleluia. Eu não sei como está a sua vida, o que você está passando. Eu disse que ia conversar com os irmãos. Eu não sei como você está, qual é o teu problema. Parece não ter solução. Você está cercado de todos os lados. Mas em cima está o Senhor, aleluia, olhando para você, para te ajudar. E aquilo que está parecendo impossível para você, Deus vai tornar possível. E o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. O mar se abre. Os filhos de Israel passam. E do outro lado, o que acontece? Eles vão cantar louvando a Deus. Isso vai acontecer com você também. Quando você atravessar do outro lado desta luta, desse problema, você vai poder cantar o cântico da vitória. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Outra coisa impossível para nós, irmão José. Se você estivesse com sede, juntamente com sua família e um grupo de pessoas, não tem água, está em um deserto, mas lá tem uma pedra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus faz brotar água daquela pedra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Êxodo 17, versículo 6. Aleluia. Quando Moisés escolhe algum dos anciões e chega até lá, e Deus disse: fala com a pedra, porque eu estarei na rocha. Aleluia. E quando Moisés lá, já raivoso com o povo, bate naquela rocha, mas mesmo assim ali havia agora um manancial de água para matar a sede dos filhos de Israel. Aleluia. Isso é coisa impossível aos nossos olhos. Isso é coisa que para nós não tem jeito, mas Deus providencia os meios. Aleluia. Outro exemplo, o Rio Jordão. Os filhos de Israel chegam à beira do Rio Jordão, têm que atravessar para entrar na terra prometida, mas havia o empecilho, o Jordão. Mas Deus instrui a Josué. Você vai observar este fato. Aleluia. E Deus disse: olha, Josué, os sacerdotes devem ir na frente, e quando eles molharem os seus pés nas águas do Rio Jordão, as águas vão parar. Aleluia. Não é só parar, não. Foi formando um montão de um lado. Israel pode passar em seco no meio do mar. Aleluia. Porque isto é possível para Deus. Você consegue fazer o rio parar? Você consegue fazer o mar se abrir? Você consegue tirar água da rocha? Não, mas o nosso Deus pode. Aleluia, o nosso Deus pode. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Deus é um Deus maravilhoso. E quando nós observamos este fato do Rio Jordão, vamos descobrir que o Rio Jordão se abriu por 3 vezes. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós não vamos aqui então alterar
a situação, não vamos seguir uma ordem, porém nós sabemos que a ordem dos fatores não alteram o produto. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós vamos ver também através de Elias o rio Jordão se abrir. Aleluia. Irmão, ele chega lá no Jordão, pega a capa dele, encosta na água e o rio Jordão se abre. Aleluia. E ele passa junto com Eliseu. E lá do outro lado ele diz: olha, Eliseu, eu vou um pouquinho mais adiante, mas pede-me o que tu queres e eu vou te dar. Ah, Elias, eu quero porção dobrada do Espírito que opera em ti. Aleluia. E nós observamos, irmãos, algo extraordinário. Nós vamos observar que vem vindo agora uma carruagem de carros e cavalos de fogo e passa no meio dos dois, e um redemoinho conduz Elias para o céu, mas a capa cai. E Eliseu pega a capa, aleluia, voltando para junto dos outros profetas que estavam do outro lado do Jordão, e chega no Jordão e toca a capa na água, dizendo: aonde está o Deus de Elias? E as águas abrem-se novamente. Aleluia. Este é o Deus que nós servimos. É este Deus que nós estamos aqui nesta noite adorando. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. É possível você orar e cair fogo do céu? Eu vou contar um fato de um companheiro meu, foi companheiro meu de ministério, por nome José Pereira de Jesus. Ele não fez cair fogo dos céus, mas para ele ser salvo, ele precisou ver fogo dos céus. Aleluia. Ali em Bandeirantes, há muitos anos atrás, esse José Pereira de Jesus foi aquele que orou pelo padre Paz Landim, que estava com problema na garganta, e ele deu a maçã para o Paz Landim comer, e o padre disse: eu não consigo porque o câncer está muito avançado. Ele disse: pode comer, em nome de Jesus, na rodoviária de Apucarana. Isso aconteceu há muitos anos atrás. E Paz Landim comeu a maçã. Diz ele que o padre comeu até o talo da maçã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas antes dele se converter, lá em Bandeirantes, a igreja antiga era na beira do canavial, uma igrejinha de madeira, e ele e mais 4 companheiros resolveram tocar fogo na igreja uma noite. Pegaram galões de querosene e ficaram escondidos no meio do canavial. Diz: depois que os crentes saírem da igreja, nós vamos lá e vamos tocar fogo naquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E ficaram lá. Terminou o culto, virou o silêncio. E eles disseram: agora está na hora. Quando se levantaram e olharam para o lado da igreja, só viram labaredas de fogo que estava naquele lugar. Aleluia. E Pereira disse para os companheiros: vamos embora, porque alguém ficou sabendo e tocou fogo lá e vai nos acusar depois, e o problema vai ser só para nós. Foram embora, e no outro dia passaram lá, a igrejinha estava no mesmo lugar. Aleluia. Resultado, ele aceitou Jesus, porque aleluia, o nosso Deus é o Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. E eu começo a pensar, irmãos, nesta noite sobre Elias e os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. São então 850 profetas, todos orando. Você vai observar isso lá no livro de Reis,
Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis capítulo 18, você vai ver isto. E os profetas de Baal e Acera até de manhã até meio-dia orando junto ao altar, e nada aconteceu. Mas depois que Elias faz um concerto no altar do Senhor, porque eles haviam quebrado tudo, mas Elias arruma o altar e diz: Senhor, Deus de Israel, no teu nome eu fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, consumiu a água, consumiu as pedras. Aleluia, aleluia, porque nosso Deus tem todo o poder. Aleluia, bendito seja o Senhor para sempre. Glórias a Deus. E agora eu também me lembro do rei Acasias, filho de Acabe. Já agora em 2 Reis nós vamos encontrar Acasias estava doente, mas manda alguém buscar o profeta Elias. Ele mandou um capitão e 50 soldados. E o capitão é mal intencionado, chega e diz, e Elias estava em um lugar alto, diz: ó homem de Deus, desce conosco, porque o rei quer conversar com você. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Aleluia. Irmão, você é homem de Deus? Você é homem de Deus? Você é mulher de Deus? Você não consegue fazer, mas o teu Deus consegue. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Desaparece o capitão e os 50, Acasias manda mais 50. E a mesma história se repete. Fogo do céu desce e consome o capitão e 50. O terceiro grupo que foi já, o capitão era diferente. Chega dizendo: ô Elias, servo do Deus Altíssimo, tenha misericórdia de nós. Aleluia. Sabemos que Deus é contigo. Aleluia. É bom quando a gente se humilha, não é? Aleluia. Esses 50 e o capitão não sofreram dano algum, porque foram humildes diante de Deus. E quando ele se humilha, o anjo de Deus chega para ele e diz: vai com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Como disse, nós não estamos colocando bem em ordem aqui, irmãos. Mas eu me lembro quando Elias orou para que não chovesse. Elias foi ordenado por Deus a ir lá para o ribeiro de Querite. E Deus prepara garçons para servir Elias ali. Aleluia. Ali Elias bebia água do ribeiro e os corvos traziam alimento para Elias. Eu não sei que tipo de alimento, mas sei que Elias se alimentou ali. Deus mandou alguém levar alimento para ele. Um outro caso, você logo depois da destruição dos profetas de Baal, você deve lembrar que Elias, fugindo, chega num lugar e deita. E o anjo chega e diz: Elias, acorda, levanta
e come. Quando Elias se levanta, tinha ali pão cozido em brasa e uma botija de água para ele beber. Quem que mandou esta água? Quem que mandou este alimento? Aleluia! Eu posso te dizer nesta noite que era alimento dos céus. Aleluia! Porque ele comeu, deitou, o anjo disse: levanta e come, porque é muito comprido o teu caminho. E a Bíblia diz, irmãos, que com a força daquele alimento, Elias caminhou 40 dias. Aleluia! Já pensou você com um alimento desse estar em casa? Você não precisava estar no mercado todo dia, não é? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. 40 dias, irmão Rafael. Ele alimentou e andou 40 dias. Não precisava quase nem de dinheiro mais, né? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Como pode um homem se alimentar hoje e andar 40 dias com a força desse alimento? Sabe por quê? Era alimento dos céus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Xandu Candayabaraya Sebas. Aleluia! Era alimento dos céus. Irmãos, eu nunca ouvi dizer que alguém rodear uma cidade 13 vezes. Uma no primeiro, outra no segundo, no terceiro, quarto, quinto e sexto. No sétimo dia, mais 6 vezes. E depois pararem e alguém tocar buzina e o povo gritar em uma só voz, e uma muralha que podia morar gente em cima cair de uma só vez com de buzina e grito de pessoas. Você vai observar isto no livro de Josué. Os muros de Jericó caem. Aleluia! Porque não era Josué que estava guerreando, não era Josué que estava lá com máquinas ou bombas para explodir o muro, mas o Deus Todo-Poderoso disse: você vai fazer isto e as muralhas vão cair. Aleluia! Ô irmãos, agora aqui quero abrir um parêntese para pensar um pouco. Como é bom a gente confiar em Deus. Aleluia! Deus falou, Josué acreditou, os muros caíram. Aleluia! Eu não sei qual é o empecilho que está na tua frente. Eu não sei qual é o obstáculo que você está enfrentando. Mas o nosso Deus, Ele vai com você. E os muros vão cair, o rio vai se abrir, e você vai cantar o cântico da vitória, aleluia, como Miriam cantou quando atravessaram o Mar Vermelho, aleluia. E você pode dizer nesta noite também: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, nós temos muitos exemplos aqui, mas nós vamos querer parar daqui a pouco, senão vocês vão querer correr atrás de mim depois e não... Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero dar mais 2 exemplos para encerrar aqui, irmão. Ou 3 exemplos. Gideão e os seus 300. Depois de fazer grandes testes com o próprio Deus, ele vai
mas vai meio duvidoso ainda. E vai lá para o campo de guerra. E lá ele deveria enfrentar uma multidão muito grande. Os medianitas, os amalequitas e todas as gentes do Oriente. E ele vai meio escondidinho lá de noite, irmão, no acampamento do inimigo. E dois homens conversam. E um disse: olha, eu vi um grande desastre acontecendo, uma grande matança. E alguém disse, os dois que estavam conversando não sabia, mas um disse: olha, isto é a espada de Gedeão. Aleluia. Ele volta para o seu acampamento, mas agora animado, e pega os seus 300, divide 100, mais 100 e mais 100. Cada um agora com a sua trombeta e um cântaro e uma tocha. E eu nunca vi, irmão, dizer que alguém com vasos vazios, tochas acesas e som de buzina conseguisse vencer uma guerra. É possível? Para nós não é possível, mas para Deus é possível. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas eu me lembro, irmãos, que se você for observar livro de Atos, capítulo 5, versículos 17 a 25, os discípulos são presos. São presos. E o concílio lá dos romanos, dos inimigos, se reúne no outro dia de manhã, depois de terem prendido os discípulos, e manda ir buscar os discípulos. E o grupo que vai lá buscar os discípulos encontra os soldados, cada um no seu lugar de plantão. Encontra o cárcere fechado. Aleluia. Mas os discípulos não estavam lá. Shabanaia. Oh, glória a Deus. Os discípulos não estavam lá. E aqueles homens voltaram, os mensageiros voltaram dizendo: olha, na verdade nós somos lá, os soldados estavam lá, o presídio estava lá com a porta fechada, mas os discípulos não estavam lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Enquanto este estava falando, chegou outro: olha, os discípulos que vocês prenderam estão no templo ensinando o povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Como é possível lá um monte de soldado guardando o portão fechado, a porta fechada, e não ter ninguém lá? Como esses homens saíram de lá? Isto é possível? Para nós não, mas para o nosso Deus é. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando você vai para o capítulo 12, para encerrar, versículos 1 a 12 de Atos, capítulo 12, versículos 1 a 12, você vai ver a prisão de Tiago e de Pedro. Tiago é morto, Pedro lançado na prisão, amarrado no tronco, e há cerca de 16 soldados em escalas guardando a entrada
Pedro foi dormir. Eu pergunto, você conseguiria dormir numa situação dessa? Amarrado, sabendo que o companheiro já foi morto, que amanhã seria o seu dia de morrer? Mas Pedro estava dormindo. Por isso que há um versículo na Bíblia que diz: descansa no Senhor e espera nele, e ele tudo fará. Oh, aleluia! De repente Pedro dormindo lá, alguém chega e diz: Pedro, Pedro, levanta, toma a tua capa, calça as tuas sandálias e vem comigo. Aleluia, aleluia. O portão, a primeira porta se abre, os soldados estão lá e não vê Pedro passar. Segunda porta, até o portão da rua, ninguém vê Pedro sair. Aleluia. Isto era impossível aos olhos do rei. Pedro sair dali era impossível. Aí Deus vai dar uma lição para o rei, dizendo: para você é impossível ele se escapar daí, mas eu tiro ele daí, você nem vê ele sair daí. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, tudo é possível ao que crê. Não é que você faz, mas aquele em quem você crê, ele faz por você. Aleluia. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um. Teríamos muito mais a falar, a conversar com os irmãos, mas o Deus do impossível, Ele está presente aqui nesta noite. O Deus do impossível pode resolver a tua causa. O Deus do impossível, Ele te dá a vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe os irmãos em o nome de Jesus.